começar falando sobre fórmulas eletrônicas ou fórmulas de Lewis. Bom, nós vamos começar com um exemplo falando sobre carbono e hidrogênio. Para você fazer a fórmula eletrônica, é bem simples. Bom, o carbono é de qual família? O carbono é da família 4A. Ele precisa de quantos elétrons para ficar estável? Ele precisa de mais 4 elétrons, ou seja, ele precisa compartilhar 4 elétrons para ficar estável, ficar com 8 elétrons, ficar com configuração eletrônica na última camada igual a um gás nobre. Ou seja, ficar com 8 elétrons na camada de valência. Hidrogênio, ele precisa de quantos elétrons para estar estável? Ele precisa de apenas 2 elétrons para ficar com configuração eletrônica semelhante ao gás hélio, com 2 elétrons na camada de valência. Pronto. Como é que você vai fazer? Se o carbono é da família 4A, você coloca carbono e coloca a representação dos elétrons da camada de valência. Se ele é da família 4A, ele tem 4 elétrons na camada de valência. O hidrogênio ele precisa de 2 elétrons para estar estável, ou seja, ficar com configuração eletrônica semelhante a um gás nobre, no caso o hélio. O que vai acontecer? Esse hidrogênio vai compartilhar. Esse hidrogênio compartilha seu elétron com o carbono e fica estável com 2 elétrons. Esse hidrogênio compartilha seu elétron com o carbono, fica estável também. Esse hidrogênio faz a mesma coisa e esse também. O carbono vai ficar com quantos elétrons se ele está compartilhando seus 4? 2, 4, 6, 8. Ou seja, ficou com 8 elétrons na camada de valência, ou seja, ganhou estabilidade. Vamos, por exemplo, nitrogênio e hidrogênio. Nitrogênio é de qual família? Nitrogênio é da família 5A. Se ele é da família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Aí, para você representar os elétrons, você pode utilizar essas bolinhas. 2, 3, 4, 5. Se ele é da família 5A, ele precisa de mais 3 elétrons para ganhar estabilidade, ou seja, ele vai precisar de 3 hidrogênios compartilhando seu um elétron e ganhando estabilidade também. Você vai representar dessa seguinte maneira: hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Ou seja, vamos contar para ver se tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, ficou com 8 elétrons na camada de valência do hidrogênio. Ganhou estabilidade. O hidrogênio ficou com 2 elétrons na camada de valência, ganhou estabilidade também. Você pode fazer até assim para ficar mais... Você vê que esses elétrons estão sendo compartilhados. Exemplo da água. Oxigênio e hidrogênio. Oxigênio é de qual família? Oxigênio é da família 6A. Se ele é da família 6A, ele precisa apenas de 2 elétrons para atingir estabilidade, ou seja, ficar com 8 elétrons na camada de valência. Você coloca a representação dos 6 elétrons, ou seja, as bolinhas que representam os elétrons ao redor do oxigênio. Agora vamos para o hidrogênio. Se ele precisa apenas de 2 elétrons para estar estável, o que é que vai acontecer? Ele vai precisar de apenas 2 átomos de hidrogênio. Ou seja, ao compartilhamento desses elétrons, e o oxigênio fica com quantos elétrons na camada de valência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O hidrogênio fica com 2 elétrons na camada de valência, ele fica estável com apenas 2 elétrons.
Você fez a representação de Lewis, ou fórmulas de Lewis ou fórmulas eletrônicas. Hidrogênio e flúor. Hidrogênio e flúor. Bom, hidrogênio ele precisa de apenas um elétron para estar estável, ou seja, ficar com 2 elétrons, ficar com configuração eletrônica semelhante a um gás nobre, no caso seria o hélio. E o flúor é de qual família? O flúor é da família 7A, ele precisa de apenas um elétron. Como é que vai ser? Vai ser bem simples. Hidrogênio e flúor. Flúor tem 7 elétrons. 3, 5, 7. Ele compartilha esses elétrons aqui. O hidrogênio fica com 2 elétrons na camada de valência, fica estável. A configuração eletrônica semelhante a um gás nobre, no caso o hélio. E o flúor fica com 6, 7 e 8 elétrons, fica com 8 elétrons na camada de valência, com configuração eletrônica igual a um gás nobre, no caso seria o neônio.